Como você descobriu que estava sendo traído? Um homem bateu na minha porta e se apresentou como marido de uma mulher com quem meu marido trabalhava. Ele estava lá para me dizer que sua esposa estava tendo um caso com meu marido. Meu marido nunca mais voltou para casa depois disso. Ele conseguiu um Airbnb e me disse para procurar um advogado. Estávamos juntos há 24 anos. Quando ela me deixou porque engravidou e achou que era outro cara, acontece que eu era um de 3 pais possíveis. Alguns anos depois de alguns testes de paternidade descobri que era meu. O cara me mandou uma mensagem nas redes sociais, disse que sentia muito e não sabia que ela estava em um relacionamento. Eu o encontrei em um bar anos depois e paguei uma bebida para ele. Conta de telefone. Ela mandava mensagens de texto para um número aleatório 600 vezes por mês. Achei que reconhecia o número e quando coloquei no celular era de um amigo meu. Na verdade foi assim que começou para mim. Eu estava pensando em revisar nosso plano de telefone para um com menos dados e notei uma grande quantidade de textos em sua linha. Vasculhei os registros e descobri que era para um colega de trabalho. Cerca de 48 horas depois cheguei em casa do trabalho e ela não estava em casa. Ela deu uma desculpa aleatória e eu decidi dirigir para o escritório às 4 da manhã. Encontrei os dois no estacionamento. Ele me deu seu telefone para assegurar enquanto fazia um pequeno procedimento médico. E enquanto estava na sala de espera o celular recebeu uma mensagem. Dizia algo como: "Então podemos fazer a ação novamente." E eu estava totalmente confusa. Então fui ler mais e li: "Sinto muito se você se sentir culpado. Não, eu só me sentiria culpado se ainda a amasse." E esse foi o fim daquele relacionamento. Um texto sedutor de um cara apareceu enquanto estávamos olhando para o telefone dela em busca de um lugar para comer. Ele elogiou uma foto que eu tinha acabado de tirar dela. Ela mandou para ele enquanto estava perto de mim. Audaciosa. Isso aconteceu na Torre Eiffel apenas algumas horas depois do que deveriam ser uma férias de 2 semanas. As colegas de quarto dela ligaram e me pediram para almoçar com elas. Disseram que era importante. Elas me disseram que ela estava me traindo com o ex dela. Elas me mostraram fotos. Na época em que você tinha que revelar as fotos. Disseram que eu era um bom homem e não merecia ser tratado assim. Elas haviam recolhido minhas coisas naquela manhã quando ela saiu para o trabalho e as deram para mim. Dirigi até o trabalho dela e fui até ela. Mostrei as fotos e exigi o anel de volta. Ela me deu e eu fui embora. Mais tarde ela me ligou gritando sobre eu conspirar com suas colegas de quarto, basicamente tentando fazer com que fosse minha culpa. Sou grato por suas colegas de quarto e amigas que me ajudaram provavelmente no momento mais sombrio da minha vida. Eu não sabia na época que terminamos, mas ela ficou noiva uma semana depois de terminarmos. Eu nem consigo descobrir como isso funcionou exatamente. 2 interessantes de amigas próximas. O vizinho de uma amiga olhou para dentro de sua casa do 2º andar e ele viu o marido dela fazendo com a babá. Eles estão atualmente em processo de divórcio embora ele ainda esteja namorando a babá. O mais interessante é que uma amiga estava indo para o dia de ação de graças na casa do marido quando recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo: "Seu marido está fazendo comigo e com várias outras mulheres." E deu uma lista das mulheres. Ela ficou horrorizada e sem saber o que fazer. Então a mulher enviou fotos como prova. A mulher estava chateada porque ele havia prometido a ela que passaria o dia de ação de graças com ela. Minha amiga se divorciou dele. Quando a vi refletida em seus óculos de sol em uma foto que ele me mandou, eu decidi me divorciar. O cara não parava de me acusar de traição. Depois que saí, alguns amigos em comum nossos na época me disseram que ele estava em sites de namoro. Quando voltei para casa para pegar algumas das minhas coisas, outra mulher havia se mudado. 2 dias depois que eu saí, tudo começou a fazer sentido. Aparentemente é verdade, se eles estão traindo vão te acusar. Não sei todos os detalhes e não quero saber. Melhor poupar meus sentimentos e não saber todos os detalhes do que ser destruída por dentro. Ela estava dormindo com o chefe. Eu realmente acho que se ela tivesse me dito que a paixão e o amor haviam acabado, poderíamos ter nos divorciado amigavelmente porque eu também estava infeliz. A outra mulher descobriu sobre mim quando um amigo em comum mostrou a ela minhas fotos com meu cara e nossos filhos no Facebook. Ela me contatou para se desculpar e me avisar que ela havia sido informada de que ele era solteiro. Nós nos encontramos para uma bebida e para comparar anotações. Depois que ela me mostrou mensagens de texto e provas de que ele estava me traindo há meses, nós duas terminamos com ele. Voamos para uma festa juntas em Nova Orleans por alguns dias e somos melhores amigas há mais de 12 anos. Fiz uma viagem solo de Nova York para Califórnia. Meu então namorado de 5 anos deveria voar para San Diego quando eu chegasse, então voltaríamos para casa juntos. Pegue-o no aeroporto. Usei o telefone dele para obter instruções para nossa reserva no restaurante. Ele recebe uma notificação de um aplicativo de mídia social que deve ter esquecido de deletar. Eu pergunto a ele sobre isso. Ele pega o telefone e exclui o aplicativo.
Diz que me machucaria mais ler as conversas que ele tem tido com mulheres e que obviamente vou terminar com ele de qualquer maneira. Então ele queria se salvar do constrangimento de ser exposto. Eu o fiz ligar para sua mãe e providenciar para que suas coisas fossem retiradas de nosso apartamento. Disse a ele para encontrar seu próprio caminho para casa. Terminei a viagem para casa sem ele. Quando cheguei em casa era como se ele nunca tivesse morado lá, exatamente como eu queria. Tivemos que cancelar nossos planos porque surgiram algumas coisas importantes do trabalho. Acabou encerrando antes do esperado. Decidi dirigir até a casa dela para surpreendê-la. Fui eu que fiquei surpreso quando notei o carro de outra pessoa na entrada dela. Depois de 8 anos juntos ele me disse que queria uma pausa para descobrir se era isso que ele realmente queria. Depois que eu disse não, é trabalhar nas coisas ou acabamos com isso, alguns dias depois ele admitiu que conheceu alguém. Então basicamente ele me pediu para ficar esperando por ele enquanto ele fazia com outra garota um pouco. Ele me disse diretamente, seus familiares descobriram sobre isso e acho que ele achou melhor me contar já que estava aberto. Ele começou a ficar impaciente de mexer no telefone na minha presença, então entrei em seu Facebook no iPad compartilhado e vi em suas mensagens. Liguei para ele sobre minha suspeita na manhã seguinte e ele negou. Entrei no Messenger dele e o vi admitindo que os peguei e eles planejavam se encontrar para conversar sobre isso. Trabalhei muito para sustentar minha pequena família. Ela reclamava que eu trabalhava demais. Cheguei cedo em casa para surpreendê-la, mas havia esquecido minha chave do apartamento. Liguei para ela e disse surpresa, estou em casa. Ela disse, sério? Pensei porque ela estava feliz por eu estar em casa, mas depois percebi que era porque ela tinha um namorado lá. Assim que cheguei à porta bati e bati. Liguei para ela e ela não atendeu. Pude espiar por uma parte da persiana para vê-la ajudando-o a subir no armário do corredor. Saí e fui dar uma volta. Eu estava em choque. Ela me ligou querendo saber onde eu tinha ido. Ela disse que estava no banheiro quando bati na porta. Eu disse a ela que sabia e ela não confessou até o dia seguinte. Ela acabou decidindo que era muito jovem para ser esposa e mãe e nos deixou. Eu tinha 19 anos e instantaneamente me tornei pai solteiro. Pai solteiro por 18 anos devido a circunstâncias semelhantes. Vizinhos me disseram depois do fato de que às vezes viam caras saindo pela janela quando eu chegava em casa do trabalho. Ela acabou me abandonando e as crianças. Ironicamente, algumas das minhas melhores lembranças de ser pai era estar sem dinheiro criando 2 filhos pequenos sozinho. Ela pegou tudo que tínhamos e esvaziou a conta bancária. Meu ex veio buscar as coisas dele na minha casa. A garota com quem ele me traiu o levou até minha casa e nós nos conhecemos. Ela me mandou uma mensagem com fotos dele nu em nosso chuveiro. Ele tentou fingir que era uma foto antiga, mas era claramente meu chuveiro com minhas coisas dentro. Algumas pessoas têm muita audácia e zero vergonha. Imagine se você vai para casa nas férias de Natal e volta no próximo semestre para ela te ignorando quase totalmente, exceto quando ela quer alguma coisa e saindo com sua colega de quarto muito mais do que ela nunca fez antes. Então imagine voltar para o dormitório mais cedo da aula e encontrá-los na sua cama. Eu tenho cabelos longos e lisos, e vi por toda a cama cabelos cacheados de algumas mulheres. Fui ao banheiro e vi um cacho do mesmo cabelo também na escova que usei quando fui na casa dele. Ele me chamou de louca e disse que não tinha ninguém na casa dele. Minha ex começou a trabalhar na minha cidade natal bem longe de onde morávamos. Ela estava indo jantar e se aconchegar com seu chefe de trabalho em um restaurante onde algumas pessoas com quem estudei no ensino médio passavam o tempo. Então é claro que um deles a viu e me contou. Ela não era muito inteligente. Meu pai descobriu que minha mãe o estava traindo quando ele estava ouvindo rádio e ouviu minha mãe ligar e pedir uma canção de amor e dedicou a outra pessoa. Eu tive que trabalhar no turno da noite no meu aniversário. Quando cheguei em casa no dia seguinte, ele veio me ver e estava coberto de chupões. Ela me disse quando eu pedi em casamento. Pelo menos ela não me deixou casar com ela. Ok, aqui está como minha história vai. Acabamos de fazer amor. Ele se vira para mim e me diz que está apaixonado por outra pessoa. Ele estava saindo com uma garota do trabalho e ela tinha acabado de deixar o marido. Então ele decidiu ficar com ela. Mas acho que ele não poderia me dizer isso antes de ter uma última brincadeira no feno. Isso mexeu muito comigo emocionalmente por um longo tempo. Olhei para o histórico de localização do telefone dela. Ela negou tê-lo visto até que eu mostrei a localização em seu telefone. Então uma semana depois ela admitiu ter feito com ele. Eu trabalhava até tarde, até 1 da manhã e sempre ligava para minha ex a caminho de casa porque ela ficava acordada para saber sobre o meu dia. Perguntei o que ela estava fazendo e ela disse deitada na cama, mas eu podia ouvir as pessoas conversando ao fundo. Acreditei nela no começo, mas a casa dela ficava literalmente na mesma rua que eu ia para casa e o carro dela não estava lá quando passei.
Então parei e mandei uma mensagem que estou na varanda da frente e ela deveria sair para dizer oi. A mãe dela está acordada e me vê na varanda, então sai e diz: ela me disse que estava com você. Acontece que ela estava com meu melhor amigo que morou comigo por 4 anos, mas se mudou recentemente. Encontrei o recibo de um colar 2 dias antes do Natal. Ele não me deu no dia de Natal. Meus 2 filhos muito pequenos abriram os presentes. Fiquei chocada e ele saiu e desapareceu por 2 dias. Não foi um bom Natal aquele. Encontrei-os na minha cama. Até hoje acredito que foi tudo planejado, mas não sei porquê. Não posso acreditar que alguém seja tão estúpido quando sabe que vou para casa. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.